Olá, está no ar na TV Beltrão o programa Dentro do Fato, que conta sempre com a participação do comunicador Adir Seleski. Temos aqui o nosso convidado, Nelson Morgan, e juntos aqui iremos falar sobre o impacto ambiental que acontece no planeta Terra nas últimas décadas. Sinta-se à vontade, Morgan, e eu já começo perguntando para ti, quem é o ambientalista Nelson Morgan? Eu sou engenheiro agrônomo por profissão, por opção agricultor ecológico e me especializei em ciências ambientais. Moro em Francisco Beltrão há 50 anos aproximadamente e trabalhei até os 16 anos como assalariado rural, dos 16 aos 19 anos como trabalhador urbano, claro, e sempre como estudante, e dos 19 aos 24, então estive em Pelotas, Universidade Federal de Pelotas, cursando o curso de agronomia e fizemos aí uma série de outras atividades sempre ligadas à questão ambiental. Agora, Morgan, você se dedica a uma área hoje, questão do meio ambiente, que com certeza na época que você começou a estudar, a história nos mostra isso, o ambientalista era como um problema para a sociedade. Era um problema para a sociedade, era um problema para o meio produtivo. Como é que você focou na época que você definiu a agronomia, a questão ambiental? Bom, eu diria, né, Celeste, que para mim a questão ambiental ela vem meio de berço, né? Eu tenho assim umas questões bem interessantes na minha vida, a começar pelo meu nome é Nelson Romano Morgan e o meu avô paterno, era Romano Morgan. E ele era uma pessoa muito dada à questão ambiental pela sua prática, o sítio que ele tinha, a maneira como ele trabalhava, enfim. E ao mesmo tempo, eu com 5 anos de idade, eu tive assim um acontecimento interessante na minha vida após uma chuva muito intensa que teve no sítio onde nós morávamos, aqui em Torre do Beltrão, aonde eu percebi a questão da erosão e fiz a seguinte observação: mas se for assim, então o mundo com o tempo ele tende a ser totalmente plano, ele vai ser totalmente assoreado. Quer dizer, então são coisas assim que a gente traz de berço, não, Celeste, e que a gente apenas aperfeiçoou, aflorou. E eu tive, como eu falo assim, a oportunidade de conhecer pessoas muito interessantes ao longo da minha vida e essas pessoas me deram assim, digamos, um aval naquilo que eu trazia de berço e que eu tinha. E os livros e depois a faculdade foi apenas uma complementação. Entre essas pessoas eu gostaria de citar aqui, até agradecer em partes, entre aspas, ao regime militar que tanto nos fez sofrer em partes, mas nos pôs muito para pensar, o que não acontece atualmente, eu vejo que estão todos muito adormecidos. E eu comecei a participar em Pelotas, no Rio Grande do Sul, da AGAPAN, Associação de Proteção ao Ambiente Natural, né, gaúcha, aonde poucos sabem, ela antecede ao Greenpeace. Foi uma das primeiras entidades mundiais, né, a nível mundial, na questão ambiental, aonde o saudoso Lutzenberg nos colocava assim questões importantes, né, da questão ambiental. Então, a partir daí, a gente teve, para dar um exemplo, um manifesto em defesa da Lagoa dos Patos, a maior lagoa, né, do mundo, onde na época eles queriam instalar uma usina nuclear no seu entorno para usar a sua água para refrigerar os reatores e um polo petroquímico, e que soltariam esse tubo dentro da Lagoa dos Patos que não teria problema. Então, já naquela época, a gente, digamos assim, radicalizou, fizemos um movimento muito interessante, onde nós conseguimos barrar esses projetos, a usina nuclear não saiu, o polo petroquímico saiu, mas em outro local, onde os ambientalistas da AGAPAN propuseram. E o interessante foi que se enumerou nessa época a seguinte questão: se soltou um panfleto explicando os porquê e se colocava o seguinte: fechem os olhos, cruzem os braços e avisem os seus filhos para assistirem a maior tragédia ambiental desse planeta. Isso há 30 anos atrás. Então não é apocalismo, não é aqui ser negativista, mas vem se avisando, vem se colocando essa problemática para a sociedade há muitos anos, e o que vem acontecendo hoje, eu acho que você refletiu muito bem na sua pergunta. Éramos um problema, eu acho que hoje passamos a ser uma solução para o problema. Não temos a intenção de sermos os donos da verdade, não, Celeste, mas temos sim a pretensão de contribuir para a sociedade com a nossa experiência, com o nosso conhecimento, e infelizmente os fatos estão aí, né, assinando embaixo daquilo que a gente se preocupa. Inclusive, Nelson, você ampliou teus estudos também nos Estados Unidos. Mais que técnica, que área que você adquiriu nos Estados Unidos, na área ambiental? Isso é importante até salientar, Madruga, porque nós fizemos um trabalho aqui de 85 a 88, eu fui secretário de Meio Ambiente e Agricultura do município, do qual um dos trabalhos interessantes que a gente fez entre Feira de Agricultores, esse Parque da Alvorada, que hoje é uma realidade, que na época a gente sugeriu e não aconteceu.
eu tive digamos assim, o pioneirismo de ver a problemática do lixo que nós jogávamos dentro do rio que abastece a cidade, onde eu aprendi também com o pessoal da Agapan em Porto Alegre a reciclagem. E aí as pessoas muitos riam e diziam o seguinte: mas por que um cidadão vai para uma universidade para vir trabalhar com lixo? Ora, se preocupar com lixo. Assim como o prefeito na época me questionou, eu não vou pôr dinheiro no lixo. Mas aí a gente conseguiu convencer, elaboramos um projeto, fomos pioneiros, é bom que os telespectadores saibam que Francisco Beltrão foi a primeira cidade brasileira a reciclar integralmente o seu lixo e fazer a compostagem. Inclusive foi destaque no Globo, no Paraná, né? No jornal estadual, né? Exatamente, e fizemos parte da primeira conferência estadual de meio ambiente, e aí que veio uma premiação que eu recebi de uma entidade norte-americana, que eles premiavam pessoas do terceiro mundo que se dedicassem à questão ambiental, à questão indígena, e que é um dos meus trabalhos também a questão indígena, e eu acabei recebendo então um estágio de 45 dias nos Estados Unidos, onde eu conheci projetos em Nova York, Chicago e mais 12 cidades pequenas do Porto de Beltrão para menos. Agora, Nelson Morgan, aquela tua visão que você teve quando você tinha 5 anos de idade, vendo a erosão ali, você teve aquela percepção de que se continuasse assim, o mundo ia terminar numa planície. Nós não estamos caminhando para isso hoje, com desmatamento, destocas, o mundo não tende a virar novamente uma planície? Eu não diria bem isso, porque a gente tem a sorte que existem os vulcões, né? Por incrível que pareça, os vulcões são uma coisa necessária no planeta, né? Eles que fazem as renovações da superfície terrestre, que fazem as ondulações, né? Que senão, como é que nós seríamos aí água por gravidade se você não tem diferença de nível do terreno? Mas acho que de uma maneira geral, não querendo ser assim negativista, né, da maneira que está andando, nós estamos chegando a uma situação delicada, né? Eu comentava antes do programa, uma coisa que me preocupa muito hoje, que nós gastamos fortunas, a questão de 15, 20 anos atrás, quando tivemos o problema das enchentes de 83, né, que foram a questão das microbacias, o sistema integrado de conservação de solos, a readequação de estradas. E o que nós estamos vendo agora, de uns 15 anos para cá, é que estão sendo destruído todo o sistema, né, de conservação de solos, as estradas, né, como eu digo, não é a água que estraga a estrada, é uma estrada mal feita, mal planejada, né? Eu tenho exemplo na minha propriedade de escola, onde eu tenho lá estradas há 14 anos construídas e com todas as chuvas que deram, não tenho problemas, certo? E essas estradas a gente vê e passam a cada 2, 3 anos fazendo manutenção. Então, o que preocupa a gente é que nós estamos um pouco andando para trás, sabe? A gente está regredindo em certos aspectos, né? E hoje a gente tem aí o que, como eu falo, nós não temos mais um governo, né, científico, nós temos hoje uma tecnocracia, né? Ou seja, o poder da tecnologia, do dinheiro é que vem mandando. E as multinacionais dos agrotóxicos têm feito isso na questão do plantio direto. É uma coisa interessante, é uma coisa necessária, mas ela precisa ser corrigida a sua trajetória. No meu entendimento, eles deturparam. Na verdade, Nelson, faltam políticas públicas mais definidas e claras para o meio ambiente. Mas chegamos ao final do nosso primeiro bloco e voltamos logo em seguida.